Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre problemas de equação do segundo grau, ou seja, problemas que envolvem a equação do segundo grau. Então, no primeiro exemplo, o quadrado de um número menos o triplo do seu sucessivo é igual a 15. Qual é esse número? Então, o primeiro passo para a gente resolver esse tipo de problema é escrever a equação que representa essa situação. Então, se eu supor, como eu não sei quem é um número, eu vou usar uma letra. Então, eu vou usar o x. Então, x ao quadrado representa essa primeira parte aqui, o quadrado de um número. Menos o triplo do sucessivo. O triplo é 3 vezes. E o sucessivo do x, quem vem depois do x? X mais 1. É igual a 15. Então, agora eu já tenho aqui a representação, a minha equação que representa o meu problema. Ao desenvolver essa equação, a gente obtém o seguinte: x ao quadrado, ao multiplicar o menos 3 vezes x, eu tenho menos 3x. E menos 3 vezes 1, eu tenho menos 3, igual a 15. Então, x ao quadrado menos 3x menos 3 menos 15 é igual a zero. Observem que eu mudei agora o 15, coloquei ele para o outro lado, ficando negativo. X ao quadrado menos 3x. Devo 3, devo 15, estou devendo 18. Isso é igual a zero. Então, eu tenho ali uma equação, que é uma equação do segundo grau, onde os coeficientes, o valor do a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, é 1. O valor do b, que é o termo que acompanha o x, menos 3. E a variável independente, que é o c, menos 18. Então, agora o próximo passo é resolver essa equação do segundo grau, que pode ser, então, pela fórmula de Bhaskara. Primeiro passo, encontrar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, eu vou ter menos 3 ao quadrado, que é o valor do b, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 18. Calculando essa expressão, 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes menos 18 dá menos 72. Com esse negativo aqui da frente, fica positivo. Então, eu tenho aqui 9 mais 72, que é 81. Bom, determinei o valor do discriminante e o valor do delta, que deu 81, que é um número maior do que zero. Portanto, eu vou encontrar duas raízes reais e distintas. Então, aplicando aqui a fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituo no lugar das letras e do lugar do delta os valores. Então, eu vou ter menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 81, que é o valor do delta aqui, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Menos com menos, mais, então fica 3 positivo. E raiz quadrada de 81 é 9 sobre 2. Agora, então, eu vou determinar minhas duas raízes. Na primeira delas, eu vou usar o sinal do positivo 9. Então, eu tenho 3 mais 9, que é 12, dividido por 2, 6. Na segunda, em vez do positivo, eu vou usar o de baixo, o negativo. Então, eu tenho 3 menos 9, dividido por 2, que dá menos 6 dividido por 2, que resulta em menos 3. Portanto, os números que satisfazem a afirmação inicial lá são o menos 3 e o número 6. Agora, um segundo exemplo. A idade da minha mãe, multiplicada pela minha idade, é igual a 525. Se quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Bom, esse é um problema onde também vai caracterizar uma equação de segundo grau. O primeiro passo é eu escrever a expressão ou a equação que representa essa situação desse problema.
como aqui está falando da minha idade, né? Então, eu vou representar a minha idade usando a letra X. Então, supomos que a minha idade seja X. Então, a equação que satisfaz a afirmação é x mais 20 vezes x. Por que x mais 20 vezes x? Porque a idade da minha mãe. Então, a idade da minha mãe. Ó, quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos. Então, a minha mãe tem x mais 20 vezes x. Né? Então, eu representei essa situação. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade. Né? Então, a idade da minha mãe vai ser x mais 20, multiplicado pela minha, que é x. É igual a 525. Então, igual a 525. Aí eu vou desenvolver essa equação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 20, 20x. O 525 vem para esse outro lado, fica negativo, igual a zero. Agora, então, eu tenho uma equação do segundo grau, onde os valores dos coeficientes vão ser os seguintes. O A vai ser 1, que é o que acompanha o x ao quadrado. O B vai ser 20 e o C, menos 525. Agora, basta a gente calcular a equação do segundo grau, né? Pode ser através da fórmula de Bhaskara, para a gente obter aqui o resultado. Então, eu começo pelo valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes AC, substituindo os valores aqui das letras e fazendo os cálculos. 20 ao quadrado dá 400, 4 vezes 525, 2.100, menos com menos mais, 2.500 é o valor do delta. Vou lá e substituo na minha equação ali na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, menos 20, porque o b vale 20, mais ou menos raiz do delta, que é 2.500. Dividido por 2 vezes 1, então vezes 1 porque o a vale 1. Menos com mais, menos, então fica negativo 20. Mais ou menos, a raiz quadrada de 2.500 é 50, dividido por 2. Agora, então, eu vou encontrar minhas duas respostas. A primeira, eu vou usar o positivo 50. Então, menos 20 mais 50, que dá 30, e eu tenho que ainda dividir por 2. Então, 15. E a segunda, menos 20 com menos 50 dá menos 70. Dividido por 2, menos 35. Então, observem que aqui eu encontrei um valor positivo e um valor negativo. Eu não posso usar o valor negativo, porque a pergunta inicial lá é quantos anos eu tenho. Eu não posso ter uma idade negativa. Então, a solução é 15. Né? A minha idade é 15 anos. Espero que tenham compreendido essas duas situações problemas. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Agradeço por assistirem esse vídeo. Tenham todos ótimos estudos. Espero que eu tenha ajudado. Abraços.